Bom dia aos amados amigos, irmãos ministros, também aos magistrados, juízes, fiscais, procuradores aqui presentes, bem como os que estão nas diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e sobre mim também. Nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendermos a sua palavra neste tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim é um grande privilégio estar aqui nesta ocasião com vocês, pois estivemos aqui e nós estaremos nesses fóruns judiciários do dia de amanhã e aproveitamos para estarmos nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final. E nesta ocasião veremos um documentário do projeto da Grande Tenda Catedral, para vermos como segue esse projeto. Porque é bom saber como está o trabalho. Porque todos vocês estão apoiando esse projeto com as suas orações e também economicamente. E as contas devem ser claras. E isso conserva as amizades. Assim, pedimos que nos passem um adiantamento de como segue o projeto da construção da Grande Tenda Catedral em Porto Rico. E assim podemos dizer, mesmo que seja num pequeno parafuso que esteja colocado ali, eu tenho uma parte. Veamos.
para empezar el falso, pues decimos, para luego poner la varilla y el hormigón. Y los baños 9 y 10, que son los últimos dos edificios, la próxima semana se estarán tirando los pisos, que es lo que está quedando en pisos de edificios de baños. En la licitación del megaproyecto se inicia una de las fases más importantes, la etapa de la preparación de la estructura para el montado de la carpa o lona. Este proceso inició con la llegada de las piezas que conformarán parte del anclaje para la instalación de la lona. Los directivos, ingenieros, arquitectos y el personal que trabaja en la parte estructural de la edificación se reunieron para discutir y analizar los planos y procedimientos a seguir para el efectivo desarrollo de esta fase. Se comenzó con la construcción de las bases para los extractores de área del edificio. También se iniciaron con la fabricación e instalación de las piezas de anclaje y refuerzo que sostendrán los tensores de la mega estructura. Previo a la conexión de los anclajes para la lona, estas piezas que estamos sujetando al envuelto con la estructura principal requieren un refuerzo de una manera monolítica, donde una pieza de cero llega desde este punto a este punto de una soldadura continua, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Porque en este lugar acá es que va a venir el anclaje tipo aleta que va a sujetar los cables que se van a conectar a los pedestales para darle refuerzo completo a la estructura. Aproximadamente 6.000 piezas serán preparadas y montadas en los arcos como base para la instalación de los canales de aluminio que sostendrán y tensarán la lona en el edificio. Ahora estamos en una etapa más crítica del proyecto de la carretera, y es la preparación previa a la instalación de la lona. Y no solamente poner los paños sobre esa estructura y sujetar, lleva una extensión que hay que mantener tanto a lo ancho de la estructura como a lo largo de la estructura. Para esa instalación vamos a requerir unos anclajes especiales que se van a fabricar acá en Puerto Rico, en el taller, que son piezas de clave, ahora que estamos viendo ahí, con un peso aproximado de 8 libras. En términos de instalación tenemos un tiempo que considerar el tiempo de construcción de cada una de estas piezas que se está haciendo en el taller. Debemos estar hablando de que estas piezas pueden tomar alrededor de un mes preparadas. Estas piezas van instaladas a una distancia, como habíamos mencionado, de 18 pulgadas de centro-centro, que van soldadas en todo el borde, para que de esa forma puedan sujetar las piezas de aluminio que van a hacer lo que van a sostener la lona finalmente. Los paños de lona están diseñados para que su anclaje sea a una distancia de 40 pies. Eso es, comenzando con un arco y terminando con un muro en medio. Estas piezas similares a las que estamos montando en este lugar estarían al comenzar y al terminar la instalación de la lona. En arcos intermedios es una pieza similar a estas, pero localizada de otra forma. En esta forma, la lona, cuando llegue, se ancla directamente a esta pieza, manteniendo la distancia que tiene la lona al salir de su instalación. Todo lo que estamos viendo en esta situación se repite alrededor de toda la estructura, arcos, émbols, todo lo que llamamos paredes y estructuras principales.
Assim puderam ver como segue o trabalho ustedes están respaldando. que todos vocês estão ajudando. Está muy adelantado Está muito adiantado y por consiguiente e, consequentemente, pronto em breve se completará. se completará 40.000 metros cuadrados. São 40.000 metros quadrados de construção Lugar em um lugar. 400 y algo de metros cuadrados, o 400.000 metros cuadrados. De mais de 400.000 metros quadrados. Está ubicado Neste terreno ese lugar onde donde se está construyendo está se construindo catedral para la gloria a de grande Dios. tenda catedral para a glória de Deus. Siempre que se construye Recordem para que Dios, sempre que se constrói um lugar para Deus, para adorá-lo, onde o povo se reúne, y adora a Dios, o qual agradecido por su ama redención, e adora a Deus, agradecido pela sua obra de redenção na cruz do Calvário, esse é o projeto maior que se realiza no planeta Terra. para ese tiempo, ese Assim proyecto como más grande a construção da Arca de Noé, llevó a cabo, que para aquele y para el tempo tiempo de los reyes foi o maior projeto de construção realizado. grande de construcción, E para o tempo do rei Salomão, o maior projeto de construção foi a construção do templo que ele construiu junto com o povo. ven que tanto que en la construcción del tabernáculo, Vejam que tanto na construção do tabernáculo que construyó Salomón, se le dio la oportunidad al pueblo, como para a construção do templo brazo a brazo, que Salomão construiu, proyecto, foi dada a oportunidade ao povo para que estivesse braço a braço com este projeto. E o povo teve uma participação muito importante. visión de la presencia de Dios, E depois desfrutou da bênção da presença de Deus ali no tabernáculo, no tempo de Moisés e no templo lá em Jerusalém, llamado el templo chamado o Templo de Salomão. de Dios, Mas era o templo de Deus, colocó, onde Deus colocou o seu nome. pero ya esos dos templos, Porém, esses dois templos já não estão mais, pero está el templo de Dios. mas está o templo de Deus, do qual nós falaremos En esta nesta ocasião. ocasión, leemos Vamos ler en Efesios na carta aos Efésios, capítulo 1, no capítulo y también 5, leemos en Efesios capítulo 5, a partir do versículo versos 25. en adelante, donde dice: E daí em diante onde nos diz: amad a vuestras mujeres, Vós, maridos, amai vossas mulheres, amó a la iglesia, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, santificarla, para a santificar, purificada purificando-a en el com a lavagem da água pela palavra, a fin de presentar para a apresentar a si mesmo iglesia gloriosa, igreja gloriosa, que no tuviese sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, que fuese mas santa e irrepreensível. esa es Essa é una iglesia consagrada al Dios uma viviente, igreja consagrada ao Deus vivente, del Señor a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta por todos, por todos os crentes em Cristo. como recientes y Podem se assentar, tenham a bondade.
esta iglesia está tipificada aquí Esta igreja, aqui ela está representada Cantares no livro de Cantares, 4 versos 7, no capítulo 4, verso 7, onde nos diz: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Tu és toda formosa, meu amor, Ha sido santificada por e em ti não há mancha. la sangre de Cristo y A igreja do Senhor Jesus Cristo foi santificada pela palavra, lavada pelo sangue de Cristo, e assim como quando há uma mancha numa peça de roupa, digamos, numa camisa branca, e a coloca no cloro, desaparece. Y ya num branqueador, a mancha desaparece. Não há mais mancha. Cristo, dice la Escritura, E assim é como a Escritura nos diz, el pecado. que o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. Dice que hemos vencido al enemigo E a Escritura também diz que nós vencemos o inimigo del Señor Jesucristo. pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Cristo nos mantiene limpios E Cristo nos mantém limpos sangre delante diante de Deus com o seu sangue. Por eso en Por isso, la Santa Cena a Santa Ceia, cuando tipifica el cuerpo de Cristo, onde o pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo, testimonio que dá testemunho nos ha limpiado de que Cristo nos limpou de todo o pecado. en el lavatorio de E no lava-pés, da testimonio o lava-pés dá testemunho de que Cristo nos mantém limpos de Dios em todos os momentos em que falhamos diante de Deus e confessamos a Cristo. nos mantiene limpios. Cristo, por meio do seu sangue, nos mantém limpos, porque Ele está como sumo sacerdote, fazendo intercessão no céu, com o seu sangue, por todas as pessoas que o recebem como seu Salvador, e também por aquelas pessoas que já o receberam, mas que falharam em alguma coisa e pediram perdão a Cristo. E Cristo os mantém limpos de todo pecado com seu sangue. E assim os mantém limpos. Por isso, quando Cristo foi lavar os pés de Pedro, Pedro lhe disse: jamais me lavarás os pés. Cristo lhe disse: se não te lavares, não terás parte comigo. Pedro respondeu: então a cabeça e também tudo. Cristo lhe disse: os que estão limpos somente necessitam de lavar seus pés. Em nossa caminhada terrena, em nossa trajetória terrena, nós necessitamos Que nos mantenga limpios de Cristo para nos manter limpos com o seu sangue precioso. la iglesia del Señor A igreja do Senhor Jesus Cristo es el pueblo é o povo do novo pacto. Israel es el pueblo de Israel la iglesia de Dios é o povo de Deus, é a igreja de Deus do antigo pacto, dado por Dios que foi dado por Deus en el monte Sinai. no Monte Sinai. Encontramos Nós podemos ver que que Israel es Israel é o tipo e figura del Señor Jesucristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, entraría que entraria en el pacto de num novo pacto, do qual en Deus falou no capítulo 31 de Jeremias, nos versículos 31 ao 36. Y luego Pablo hablándonos nos dice, Depois Paulo, este es el nuevo pacto. nos falando disso, disse: este é o novo pacto. Capítulo E na carta 13, aos Hebreus, no capítulo 13, al 21 nos dice, versículos 20 ao 21, ele nos disse: del pacto eterno, pelo sangue do pacto eterno. E qual é o sangue do pacto eterno? nuestro Salvador. O sangue de Cristo, nosso Salvador. Tenemos al pueblo del nuevo pacto, Nós temos o povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo,
com todas as bênçãos celestiais. Por eso han sido colocados Por isso é que foram colocados em lugares celestiais com Cristo. es el pueblo Esse é o del povo cual Cristo dijo do qual Cristo falou, que el reino de los cielos sería dado a otro dizendo pueblo, a que otra gente, o reino dos céus seria dado a outro povo, produjeron los frutos de los reinos. a outra nação que produzisse os frutos do reino. Y ha estado produciendo los frutos de los reinos, hijos e hijas de Dios. E esteve produzindo os frutos do reino, os filhos e filhas de Deus, nascidos de novo, por intermédio de receberem Cristo, serem batizados na água no seu nome, Cristo batizá-los com o Espírito Santo e produzir um novo nascimento neles. Foi disso que Cristo também falou a Nicodemos, no capítulo 3 de São João, versículos 1 ao 6, quando lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nasça de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entendê-lo. Ver el reino de Para ver o reino de Deus, la persona tiene que nacer de a nuevo, pessoa tem de nascer de novo. como para ver este reino. Assim como para ver este reino terreno, o que você teve que fazer? Teve de nascer. El que no nace Quem não nasceu no puede ver este reino terrenal. não pode ver este reino terreno. E quem não nascer de novo não pode ver e nem pode entrar no reino de Deus. Nicodemo pensó que era Nicodemos pensou que fosse nascer novamente na forma literal. E lhe perguntou: como pode se fazer isso? Pode o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer? Cristo lhe respondeu: na verdade, eu te digo, que aquele que não nasça da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E toda pessoa deseja entrar no reino de Deus para viver eternamente com Cristo no seu reino eterno, porque a alma de todo ser humano clama por algo que perdeu, por algo que o ser humano, a raça humana, perdeu, e que perdeu lá no Jardim do Éden. E isso foi a vida eterna. Recordem que Deus disse para Adão que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comesse, morreria. E quando eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal, reparem que depois disso, Adão continuou vivendo fisicamente. E viveu. Adão viveu 830 anos. Mas Deus não havia dito que ele morreria no dia em que comesse? Quanto a dia, um dia diante do Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Portanto, um dia sendo 1000 anos, então Adão não poderia viver 1000 anos. Durante esse tempo, antes de chegar a 1000 anos, ele morreria. E no sentido espiritual, vejam bem, Adão tinha vida eterna. Ele poderia continuar vivendo se ele não pecasse. O único fato era que ainda não estava adotado. E essa adoção seria a transformação do seu corpo. Allí ocurrió el primer E lá ocorreu homicidio o primeiro homicídio, o primeiro crime no meio da raça humana. y el más grande de todos, E o maior de todos, porque fue la muerte, murió porque ali foi a la vida eterna, a morte. Ele morreu para a vida eterna, lo cual es más grande que é que morir a la vida, maior do que morrer para a vida terrena. vida. A essa vida passageira Casi nadie pasa de 100 años actualmente. que poucas pessoas atualmente passam de 100 anos. Antes, lá nos tempos de Adão, De ser de Sete,
los demás e dos demais homens de aquellos tiempos daqueles tempos até Noé, vivían más de 500 años. eles viviam mais de 500 anos. Y algunas personas les E algumas pessoas gostariam de chegar a 500 anos. Isso não está mal. pero lo mismo Porém, viver 500 anos é o mesmo que viver 15 ou 20 anos. importante Porque o importante persona que contacto é que a pessoa faça contato com a vida eterna, que é Cristo, recebendo-o como seu Salvador. ya aseguró su futuro. Aí obtém a vida eterna e garante seu futuro eterno com Cristo no seu reino eterno. E depois, se a pessoa morrer, não há problema algum. Su cuerpo espiritual Irá ao paraíso no seu corpo espiritual, que é um corpo semelhante ao nosso corpo físico, mas que é da sexta dimensão. recuerde que el espíritu Lembrem-se de que es un cuerpo o espírito otra dimensión. é um corpo, mas de outra dimensão, um corpo espiritual, um corpo angelical. Dios hace sus ángeles Deus faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labaredas de fogo. ahora encontramos Nós podemos ver que que cuando Dios le dio quando Deus a deu a ordem a Adão, Dios sabía, Deus sabia o que sucederia. pero Dios creó al ser humano a su imagen. Porém, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e, consequentemente, lhe deu Al tener o libre livre albedrío, arbítrio. el ser humano E o ser humano, ao ter o livre arbítrio, tiene la obligación de tinha o direito e a obrigação de escolher entre o bem e o mal, entre obedeciendo lo que Dios se manter obedecendo o que Deus lhe disse, obedecendo a sua palavra obedeciéndola. ou desobedecendo-a. En obedecer la palabra de Dios y Ao obedecer a palavra de Deus, personas a vida. vida. Minhas palavras são espírito e são vida. Vida eterna. Aquele que ouve a minha palavra tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Assim Cristo disse. Pero el que desobedece la Mas quem desobedece a palavra de Deus, la bendición de perde a bênção de Deus. Eso es que É por isso que, Deuteronomio, no livro de Deuteronômio, Dios recomienda al ser humano en el capítulo Deus 8 recomendou ao ser humano, que no capítulo 8, palabra que guarde a sua palavra. y también E nos fala também, en otros lugares em outros lugares, como en Jeremías. como em Jeremias, Deuteronomio también nos dice no livro de Deuteronômio, Deus também nos diz que Deus colocou diante do ser humano la muerte, a vida e a morte, como colocó delante de Adán y Eva la bem vida como colocou diante de Adão e Eva a vida e a morte. Colocou a árvore da vida, que é Cristo, porque no hay un árbol porque não existe que la persona uma árvore literal da qual a pessoa coma e viva eternamente. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. São João capítulo 14, versículo 6. Ou seja, árbol de la vida. que Cristo é a árvore da vida. Por isso Cristo dizia: quem come deste pão viverá eternamente. Eu sou o pão da vida. No hay otro pan Não existe outro pão. para comer. Não existe um pão literal que você possa comer e que lhe dê a vida eterna. Es el pan de vida. Cristo é o pão de vida. Pan en sentido E nós comemos que es Cristo. o pão no sentido espiritual, o pão da vida que é Cristo, crendo nele com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças. Assim é como comemos Cristo pela fé. Cuando escuchan algo, Recordem que algumas pessoas, quando escutam algo, dizem: eu não engulo isso, eu não como isso. el creyente, Mas o crente, sim, quando ele escuta a palavra de come Deus, esa palabra. ele come essa palavra. Não somente de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. San Mateo capítulo 4. São Mateus e São Lucas, También. no capítulo 4. Y la escritura nos habla A Escritura algunas veces
algumas vezes nos fala em termos literais, términos outras vezes em termos espirituais ou simbólicos. simbólicos. Por ejemplo, cuando nos Como, habla por exemplo, quando nos del fala Cordero de Dios, do Cordeiro de una Deus, persona no puede estar uma buscando pessoa não pode estar buscando um cordeiro, figura, porque estuvo cuando o tipo e Moisés figura esteve lá quando Moisés ordenou ao povo que cada pai de família tomasse um cordeiro de um ano, o mantivesse dentro de casa desde o dia 10 até o dia 14, e nesse dia 14 o sacrificasse casaran, e o assasse, lo colocaran dentro de la o casa colocasse dentro da sua casa para comê-lo durante a noite, e o sangue colocarla sobre de los postes colocá-lo sobre os de la puerta del marcos hogar, e batentes da porta do lar, como um sinal para la para a proteção protección dos de los primogênitos que estavam en esa casa. nesse lar, nessa casa. No había otra Não havia forma outra maneira de los primogénitos dos primogênitos evitar la muerte. evitarem a morte. El primogénito del faraón murió esa noche. O primogênito do faraó morreu nessa noite, porque não tinha revelação divina do sangue do cordeiro De los postes aplicado sobre os batentes e marcos da casa de cada familia. de cada família. Pero la Mas a revelação la dio Dios a Moisés. Deus a deu para Moisés e Moisés a passou ao povo, Porque ese es el orden porque essa era a de ordem Dios al pueblo. para a revelação de Deus vir ao Y del povo. profeta, Vem de Deus ao profeta e do profeta passa ao que la povo, mano del Señor Jehová que a revela. Porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos a seus servos, seus profetas. En lugar dice que Dios Essa é a ordem divina. E em lugar algum diz que Deus a tem mudado. que Dios Por isso, enviará para o último dia está prometido grandes trompetas que Deus enviará seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão os seus escolhidos. adelante del libro de la Em São Mateus, en San Mateo no capítulo 24, versículos 30 e 31, disse: del hombre enviado O Filho do Homem enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão os seus escolhidos. Esses escolhidos são 144 mil hebreus, que escutarão a grande voz de trombeta en las 7 fiestas de Israel. que nas 7 festas de Israel Fiesta de las trompetas é a festa das trombetas capítulo 20 do livro de Levítico, capítulo 23, versículo 24, se convertirá que se converterá una realidad e se tornará uma realidade para Israel. Recordem que já 4 festas foram cumpridas na primeira vinda de Cristo. Ainda faltam 3. la fiesta de las trompetas, A festa das trombetas, la fiesta a festa da expiação, Israel, para Israel reconhecer a expiação que ya e reconhecer que a expiação já foi realizada na cruz do Calvário e assim receber essa expiação e crer nela. y la fiesta de E a festa das cabanas ou dos tabernáculos, que corresponde ao reino milenar, ao milênio. Estas são as 3 festas que correspondem para Cristo cumplirlas en su venida. ao tempo final, para Cristo cumprir na sua vinda. No podemos estar esperando Recordem que não podemos estar esperando qualquer coisa. lo que Cristo en su venida llevará a cabo. Já está estabelecido o que Cristo fará em sua vinda. Está esperando Israel está esperando a vinda do Messias. Mesías va a arribar que E antes da vinda do Messias lhe antecede cuando hemos estado reunidos o quê? con rabinos en actividades públicas, congresos, A vinda de Elias. Por isso, quando estivemos reunidos com os rabinos em atividades públicas, em congressos interreligiosos, alguns rabinos disseram: Elias virá primeiro e não será o Elias, aquele Elias o tisbita, mas será um homem do tempo en que quando se cumpra a vinda de Elias. y él vendrá E ele virá
vendrá E ele virá proclamando proclamando a paz imperecedera. imperecível. Eso es lo que él dice Israel y espera Israel. É isso o que Israel diz Si e leemos los espera. libros E se hebreos, lermos nos livros hebreus com relação el Mesías, à la vinda do Elías, Messias e à vinda de Elias, esperan eles estão esperando a un hombre a um homem del do tiempo final, del tempo día final, do último dia, antes que venga el día antes terrible que venha de Jehová, o dia terrível do Senhor. antes que venga la gran tribulación, Ou seja, antes que venha a grande tribulação, corresponde que constará de 3 anos e meio, parte de la semana e que 70, corresponderá à segunda parte da semana de número 70 da profecia de Daniel. los primeros 3 años Porque já os primeiros 3 anos e meios dessa semana de la semana de número 70, cumplió Cristo. Cristo já os cumpriu em seu ministério terreno. Por eso es que É por isso aparece que en Apocalipsis capítulo no Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao 14, aparecem los dos as duas oliveiras y dos e candeleros, dois los candeeiros. dos olivos, Os dois candeeiros, as duas oliveiras, que são Moisés e Elias. Mas não Moisés literalmente ou Elias literalmente. Mas os hebreus estão esperando a um homem como Moisés e um homem como Elias. Esses são as duas oliveiras de Zacarias no capítulo 4, do versículo 10 ao 14 também. Eso es para Israel. Isso é para Israel. Eso es que aunque se trate Por isso, de convertir el pueblo mesmo hebreo que a o Cristo, cristianismo trate de converter o povo hebreu a Cristo, ha podido el cristianismo até o hacerlo, momento não pôde, porque ese trabajo porque esse trabalho corresponde às duas oliveiras. Esto concuerda con O que Apocalipsis concorda com o capítulo 14 do Apocalipse, verso 1 en adelante, do versículo 1 em diante, que que está unido a Apocalipsis ao capítulo 7 do Apocalipse, verso 1 en adelante, do versículo 1 em diante, que es el misterio de la que é o mistério del Dios vivo. do anjo que vem com o selo do Deus vivo. E qual é o selo do Deus vivo? O Espírito Santo. E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção, O hasta el día de la redención. ou até o dia da redenção. Ou seja, a redenção do La corpo, transformación de los que será a creyentes transformação dos crentes Señor, em Cristo que estiverem vivos cuerpos glorificados, na vinda do Senhor, conforme a las vistas e a ressurreição dos de mortos San Juan capítulo em corpos glorificados, conforme que nos as dice, palavras de Cristo em São João capítulo 6, recuerden que tenemos que saber versículos 39 a 40. qué es esperar. Lembrem que nós temos que saber Sabemos que tenemos que o que esperar, devemos esperar, porque porque se não soubermos o que teremos de esperar nesse tempo, hebreo que vino que é o que Cristo fará na sua vinda, y no lo reconoció, nos passaria dice, despercebida, las Escrituras, como porque passou ao ellos povo hebreu, es la vida eterna, y ellas son que las ele que veio conforme estava prometido e não o reconheceram. Ele disse: esquadrinhais as Escrituras, porque nela vos parece ter a vida eterna, y así uno sabe e são elas que dão testemunho de mim. Dios Temos de buscar o testemunho que Deus dá em sua palavra para o tempo em que a pessoa está vivendo. hay palabra de Dios E aí, para ser cumplida. você saberá Recuerde que o que Deus estará fazendo no tempo em que estiver vivendo. Para cada tempo, a palavra de Deus para ser cumprida. Recorde que Deus atua por etapas. Deus vai realizando o seu programa por etapas. Devo-lhes a escritura de São João capítulo 6. Versículos 39 ao 40, onde ele disse:
E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. en el día posterior. Y esta es la voluntad del Porquanto a que me ha enviado, vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. a vida eterna, e eu o Resucitaré ressuscitarei no último dia. un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 Um años dia como diante un do día. Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um Una dia. semana E assim como o último dia da semana é sábado, el séptimo día é de o la semana, sétimo dia da semana, siendo que un día delante del Señor es como então 1000 años y sendo 1000 um años dia como un diante día, do Senhor como 1000 anos e 1000 anos como um dia, um dia diante do Senhor sendo 1000 una anos, semana, então uma semana diante de Deus 7000 são años. 7000 anos. Y el año 7000 es el día postrero delante de E o Dios. sétimo milênio Por eso es que é o último dia diante de Deus. que Dios derramará su espíritu sobre toda carne en los días postreros. Por isso é que Joel também disse que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Salvador, E desde o dia de Pentecostes já estava derramando do seu Espírito Santo sobre toda a carne, que o recebia como único e suficiente Salvador. sobre toda carne en los días postreros. Y también San Pablo, São Pedro capítulo 2. disse que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Isso está no livro dos Atos, capítulo 2. São Pedro falando, cheio do Espírito Santo. E São Paulo falando, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 1, disse: antigamente Deus, havendo falado muitas vezes e de muitas maneiras, em outro tempo, aos pais pelos profetas, como Deus falou por meio dos profetas. E nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quando disse que falou pelo Filho? Nos últimos dias. E lá, nos dias de Jesus, estava falando por Jesus Cristo, Filho de Deus. Já eram os últimos dias, porque desde o tempo do ministério de Jesus Cristo, havia começado o primeiro dos últimos dias diante de Deus, que para os seres humanos são nada menos que o 5º milênio, o 6º milênio e o 7º milênio. E esses 3 dias haviam começado com o primeiro deles, que foi o 5º milênio. Depois veio o 6º milênio, e conforme o calendário gregoriano, já estamos no 7º milênio, contando de Adão até hoje. E estes são os últimos dias diante de Deus. Desses 7 últimos dias diante de Deus, que são 7.000 anos. Porém, não sabemos em qual desses anos do último dia diante de Deus, ou seja, do 7º milênio para os seres humanos, nós não sabemos em que ano será a ressurreição dos mortos em Cristo, da transformação dos que vivemos e do rápido arrebatamento de todos os crentes, quando estejamos todos transformados e glorificados. A igreja do Senhor Jesus Cristo, desde o tempo dos apóstolos, esteve esperando a segunda vinda de Cristo, porque não havia sido revelado o dia nem a hora, e esteve bem, porque não importa em qual tempo a pessoa esteja vivendo, ela está chamada a estar esperando a vinda do Senhor. E como deve estar esperando-a? Preparada diante de Deus, sem mancha e sem ruga, sendo limpa com o sangue de Cristo, nosso Salvador. E assim a pessoa venha a ser parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja consagrada ao Deus vivo.
que está composta por pedras vivas, como São Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 2, do versículo 4 ao 10. Vós, como pedras vivas, sois edificados uma casa ao Senhor. É com pedras vivas que Deus está edificando por meio do seu Espírito uma casa para Deus. A que Moisés edificou, passou já o seu tempo. Aquela que Salomão edificou foi destruída. Houve reedificações. Porém, atualmente, o que está ali é um templo muçulmano e difícil para tirá-lo dali. Mas para o reino do Messias, esse monte voltará a ser o lugar de adoração para o povo hebreu. Atualmente, adoram nas sinagogas, também na muralha do oeste. Porém, terão todo o território. O reino do Messias é o que resolverá os problemas que a humanidade tem. Trará a paz, porque somente o príncipe da paz, o rei de paz, o filho de paz, que é o Messias, poderá trazer a paz para Israel e para toda a humanidade, conforme o capítulo 9 de Isaías. Assim está estabelecido. Esse reino do Messias é o que o coração e a alma de todo cristão deseja. Mas, enquanto isso, nós passamos por etapas difíceis na vida que nos fazem agarrarmos mais do Senhor. Recordem que no capítulo 8 do livro de Deuteronômio, e também outros lugares, nos diz que ele os levou pelo deserto para saber o que havia no coração deles, se guardariam a palavra ou não. Ou seja, que as provas são para que você mostre se você realmente é um crente ou não. Depois de cada prova, você obtém uma vitória. E então, o crente em Cristo vai de vitória em vitória, de glória em glória, cada dia amando mais ao Senhor. Essa é a igreja consagrada ao Deus vivente. Porque, embora os crentes em Cristo morram, não há problema algum, nem para o crente, nem para Deus. Recordem o que Cristo disse: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Alguns críticos podem dizer: Cristo disse que tinham a vida eterna. E todos os apóstolos morreram. Ele disse que os que creram nele e que ouviram sua palavra tinham a vida eterna. E todos os cristãos estiveram morrendo ao longo dos séculos. Mas não estiveram morrendo. O que esteve morrendo foi o corpo físico. Mas os crentes em Cristo estão vivos, têm vida eterna. E o que falta é somente
aos que morreram dito, a sua ressurreição em corpos glorificados, corpos eternos, a semelhança do corpo glorificado de Cristo, que está tão jovem como quando subiu ao céu. si usted fuera a donde Él está, Ou seja, no va a haber un ancianito allá, va a haber que não estamos esperando um ancião, digamos, de 21 a 20, Jesus Cristo, um anciãozinho. Ele está tão jovem como quando subiu ao céu. E se você fosse aonde ele está, aún los discípulos, não veria cuando resucitó, um ancião lá. Veria um homem jovem, digamos, com aparência entre 18 e 21 anos, que é a flor da juventude. E mesmo os discípulos, quando ele ressuscitou, não o reconheceram. Porém, ele lhes disse, eu sou. hay una vida E o reconheceram después de também ao partir do pão. pero en esta vida terrena, Há uma vida depois desta vida terrena. para que hagamos con Esta vida terrena recibiendo a Cristo é somente para que façamos contato com a vida eterna, recebendo Cristo como Salvador, ao escutarmos a pregação do seu Evangelho, sermos batizados conforme o mandato de Cristo quando disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. lo difícil lo hizo Cristo. A parte difícil, Cristo a fez na cruz do Calvário, mas o simples corresponde a nós, Y creer que é ouvirmos e la crermos. palabra de Dios. E ouvirmos o quê? A palavra de Deus. Recuerden que la fe viene por Recordem que a fé vem pelo ouvir a palavra, con el corazón se e cree, com o coração se crê para a con justiça, la boca se mas com a boca se confessa salvación. para a salvação. El mismo Cristo en O próprio Cristo, San Mateo, por ahí por el capítulo 10, no capítulo 10 de São Mateus, por el verso nos versículos 30 al 33, 30 ao 33, algunas veces porque algumas vezes hay personas que piensan há pessoas que pensam que después que tengan alguna religión, la que que sea, depois que elas tenham alguma religião porque piensan que todos los ou algo caminos llevan a assim, Dios, está bem, porque pensam que todos os caminhos levam a Deus. pero Mas sabemos que no es nós así. sabemos que não é assim. Vean capítulo Vejam aqui no capítulo 10 de São Mateus, 32, nos versículos 32 e 33, que diz: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Recordemos que Cristo tiene Lembremos que Cristo tem a vida eterna para concedê-la a toda pessoa que o receba como Salvador. Recuerden que Cristo dijo, mis E ovejas lembrem-se de que Cristo disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou vida eterna. no perecerán, Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. el Padre y yo. Eu e o Pai somos um. São João, capítulo 10, versículos 27 ao 30. Y también el capítulo 14. Também no capítulo 14 de São João, no versículo 6, ele disse: Yo soy el eu sou o caminho, que todos los caminos no de modo que todos os caminhos não levam a Deus. yo soy el camino, Somente Cristo la verdad. disse: eu sou o No hay caminho, muchas verdades. a verdade. Não há muitas verdades, há uma só verdade, e é Y Cristo. la vida E a vida eterna. eterna. Y muchas personas piensan Muitas pessoas pensam: que nos llevan a Dios como todos os caminhos levam a Deus, qualquer caminho me levará a Deus. y nadie ven al Padre Mas não é assim. sino por mí. Cristo segue dizendo: Otro camino, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, otra vida. não há outra verdade e não há outra vida. Por eso es tan importante Por isso é que é tão importante las Escrituras, conhecer as Escrituras, la Biblia, conhecer a Bíblia,
Porque la Biblia a Bíblia es el pensamiento é de o Dios pensamento de Deus expressado em letras. es Dios É Deus en forma de letra, na forma de letras. es la palabra É a palavra divina Espíritu dada pelo a Espírito través de hombres através de homens de Deus que han sido enviados que foram a este enviados planeta a este planeta Terra. Tierra. La Biblia A Bíblia es el libro de Dios. é o livro de Por eso la Deus. Biblia es el libro Por más isso, a importante Bíblia é o livro mais importante de todos os livros que há sobre o planeta Terra. La Biblia A Bíblia nos muestra o que sucedeu no passado, nos muestra lo que está nos mostra o que está sucedendo no presente nos muestra lo que e sucederá nos mostra o que sucederá no futuro. y el futuro E o futuro eterno eterno será será vivir eternamente viver eternamente com en Cristo su reino. no seu reino. Y la tierra se convertirá E a terra se converterá en el planeta no planeta Distrito Federal Distrito Federal del universo completo. do universo completo. Planeta Tierra. Por isso é que o planeta Terra é tão importante Por eso es e pelo qual Deus colocou o ser humano aqui na Terra. esa tierra en el cual estaba Dios visitando E por isso é que Cristo veio a esta terra, para llevar a cabo la obra de redención no qual Deus estava visitando a raça humana que es para a realização da obra da redenção a favor do ser humano, y la que é o maior. la piedra angular de E a coroa, a pedra angular da raça humana, Cristo. é Cristo. Por tanto, Portanto, tenemos que nós temos de esquadrinhar as Escrituras, porque Cristo disse: nos parece que nela vos parece ter la vida eterna, las que dan e são elas que dão testemunho de mim. todo lo que Cristo Tudo o que Cristo faria na sua primeira vinda escrito ya, já estava escrito. que Dios hará, E tudo que Deus fará, que Cristo hará en su tudo que segunda Cristo venida, fará na sua segunda vinda, também já está escrito. Él no se saldrá Ele não sairá de lo que él ha prometido daquilo que ele prometeu para este tiempo final. para este tempo final. O melhor é que ele Vivificará, o vivificará, lo hará una o realidad, tornará uma realidade, lo traerá a vida, trará a vida, trará a como él cumprimento, prometido, como ele prometeu. vela por su palabra, Porque ele vela por sua palavra. E para quê? Para colocá-la por obra, para cumpri-la. por tanto, lo que Portanto, o que nós esperamos es lo que él ha prometido. é o que ele prometeu. No podemos esperar Não podemos esperar a nuestra forma no nosso modo próprio de esperar as de coisas. esperar cosas. Tenemos que esperar Nós lo que temos de esperar aquilo que está prometido na Escritura. la primera venida de Cristo, A primeira vinda de Cristo identificada en la Escritura, foi identificada na Escritura por Isaías por Isaías como un niño. como uma virgem que daria à luz a um filho, e seria Emanuel, Deus conosco. Eso fue lo mismo que Isso foi o mesmo habló Dios en que Génesis, Deus falou no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, acerca de la falando a respeito da semente da mulher. el Mesías iba a venir E o Messias viria por una mujer por uma mulher. y luego da más luz Depois, a través deu del profeta Isaías, mais luz através do profeta Isaías e outros profetas, mostrando que seria através do povo hebreu de la tribu de Judá, que ele viria. y muestra que nacería en Belén de Judea, E mostrou também que seria através da tribo de Judá. magos fueron a Belén de Judea cuando le Mostrou que nasceria em Belém da Judéia. Por isso os magos foram até Belém da Judéia. Miqueas Quando lhes revelaram sería el Mesías. pela escritura de Miqueias Dios
más sencillo. que dizia onde o Messias nasceria. Quando Deus promete algo, o faz em forma simples. E quando promete algo maior, o faz em forma mais simples ainda. Dios decía a través de Jeremías, Deus hablándole al pueblo hebreo, dizia através de Jeremias, falando ao povo hebreu: eu sou o vosso marido, vuestro esposo, o vosso esposo. y le había dado carta de divorcio. E lhe deu carta de divórcio no capítulo 3, Por el verso 8, no versículo 8. Por causa da infidelidade, al Israel por Israel se contaminar con los ídolos. com os ídolos. Pero también nos dice Mas também no livro de Oséias, en Oseas, por el capítulo 2, no capítulo 2, Israel sabe que viene una bendición grande de parte de Dios, e Israel sabe conforme que vem para ela a la promesa divina. uma grande bênção da parte de Deus, conforme a promessa divina. Capítulo 2 de Oseas, Oséias, no capítulo 2, verso 19 en adelante, dice: no versículo 19 em diante, nos "Estaré diz: conmigo para siempre. e desposar-te-ei Desposaré comigo conmigo en justicia para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, y misericordia, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. fidelidad, E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. O sea que viene una fiesta grande. Ou seja, que vem uma grande festa para Israel. También eso en Ezequiel capítulo Também em Ezequiel capítulo 37, 1 en adelante, no versículo 1 em diante, hasta el 14 nos habla até o 14, nos fala de huesos secos, dos ossos secos da casa de Israel. una restauración para Israel. Uma restauração para En Israel. el capítulo mismo 37, versos 15 a 29 de Ezequiel, nos habla E no capítulo 37 de Ezequiel, do versículo 15 ao 19, de Efraín, também nos fala da vara de Judá juntados e da vara de Efraim, que serão ajuntadas. al reino de O reino de Judá e o reino de Efraim, também chamado de también el reino de Israel, o reino de Israel, correspondiente a las 10 tribus, que corresponde às 10 tribos do norte, va a ser un solo reino. e será um só reino. Ese será el reino del Mesías Esse será o reino do Messias para Israel. y será un reino de paz. Será um reino de paz. Dios hará un pacto de E paz Deus con fará Israel. um pacto de paz com Israel. En el capítulo 6, E verso, no capítulo 5 de Oséias, capítulo 5, verso 15, no versículo 15, disse: hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Irei e voltarei ao meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Y nos curará. E no capítulo 6, verso 1 disse: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará ferida. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva Como la lluvia, como la é lluvia certa, temprana, e ele a nós virá como a chuva seródia e temporã que rega a terra. está tipificada en la lluvia tardía y temprana. Não é uma chuva literal. Está representada na chuva tardia e temporã
que vem sobre a plantação. la lluvia espiritual, E assim é como vem a chuva espiritual, Espíritu Santo, tanto do Espírito como Santo, de la palabra, como da palavra, primero para primeiramente para o cristianismo e depois el pueblo hebreo. para o povo hebreu. La lluvia tardía tiene que A ver chuva con tardia tem a ver com a colheita. Israel Israel está esperando su bendición, está esperando a sua bênção, pero la iglesia del Señor Cristo primero tiene que recibir la suya. Cristo vino en su primera venida porém a igreja do Senhor Jesus Cristo primeiro tem que receber a sua. y le pasó Cristo veio na sua primeira vinda para Israel y para que o el esperava está esperando. e passou desapercebida a sua primeira vinda. E para o último dia, quem estará esperando por ele? O povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. ¿Y para qué lo está esperando la E iglesia para del que Señor Cristo? a igreja do Senhor Jesus Cristo está esperando-o? De Abraham por la fe en Cristo, E que são os filhos de Abraão pela fé em Cristo? los que tienen las primicias del Espíritu Os que têm as primícias do Espírito? para É para o el dia día de la da redenção redención del cuerpo, do corpo. conforme Conforme o capítulo 4 de Efésios, versículo 30, el capítulo 1, verso 10, e no capítulo 1, do versículo 10 ao 14, y también bem como carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 ao 39, que nos habla onde nos fala de que nosotros mismos estamos viviendo, que nós mesmos estamos gemendo estamos clamando por e estamos clamando pela manifestação gloriosa dos filhos de Deus, pela adoção, pela redenção do nosso corpo. es que la promesa es Porque a promessa que a todos los miembros de esta iglesia é para todos os membros dessa igreja consagrada que es la iglesia redimida por la ao sangre de Deus Cristo, vivo, que é a igreja redimida pelo sangue de Cristo que nasceu no dia de Pentecostes, y que es parte, que é parte de Cristo, es la esposa é a esposa noiva del Señor do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, la a esposa do Cordeiro, tiene e que tem grandes promesas, grandes promessas de bênção para este tiempo final. para este tempo final. Filipenses de capítulo Na carta aos Filipenses, 13, verso 20, no capítulo 3, versículos 20 ao 21, nos diz: nuestra ciudadanía está en Mas a nossa cidade está nos céus, esperamos al Salvador, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, transformar que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, suya, segundo o seu eficaz poder, sujetar a de sí também sujeitar a todas si las cosas. todas as coisas. Ahí tenemos Aí nós temos la promesa a promessa de una transformación de uma transformação creyentes en Cristo, para os crentes em Cristo, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, no tempo el tiempo de la venida de Cristo da vinda de Cristo à sua igreja, en el día posterior. no último dia. Y como sabemos, E como nós sabemos que é para este tempo final, porque no fue é porque não foi tiempo pasado, para os tempos passados que também estavam esperando-o. estamos en el día postrero, E aqui nós estamos no último dia. está en su tierra, Israel está na sua terra, esperando la venida del esperando a vinda do Messias. y la iglesia del Señor Jesucristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo também está esperando-o. En Apocalipsis capítulo 10, No Apocalipse capítulo 10, o anjo forte que desce do céu é Cristo, com o livrinho aberto em sua mão, que ele tomou da destra do Pai que estava sentado no trono. Esse livro estava fechado, ele o tomou, o abriu no céu, sus días, o traz à terra no Apocalipse capítulo 10, traerlo a su iglesia
para trazê-lo à sua igreja, para que a sua igreja ser transformada possa ser transformada e levada com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Porque esse livrinho é o título de propriedade da vida eterna. título de propiedad donde están É o título de propriedade onde estão escritos todos los os nomes de todos que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, escritos ahí desde escritos ali desde antes da fundação do mundo. porque los creyentes Porque os crentes em Cristo, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, son são os genes do pensamento divino. Cristo sin su iglesia Cristo sem a sua igreja no existirá, não existirá. existirá eternamente. Ele existirá eternamente com a sua igreja. Cristo es el segundo Cristo é o segundo Adão e a sua igreja é a segunda Eva. así como Adán trae hijos de Como Adão de su esposa Eva, trouxe filhos por meio da sua esposa Eva, porém filhos vida temporal, no vida com vida temporária e não vida eterna, vida, Cristo traz por medio de su iglesia, a vida por meio da sua igreja, traz filhos e filhas de Deus con com e a vida eterna, com o novo nascimento. E quando Ele nos dê o novo corpo, hacemos de saber então haveremos de saber más claramente mais claramente lo importante de las promesas que o hizo. importante das promessas que Ele fez para a sua igreja. Vamos a entender